Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Estamos entrando em mais uma live no dia 23 de setembro de 2020, que seria a quarta do avivamento, fosse o culto presencial. E estamos aqui no Brasil já dentro de uma nova estação, que é a primavera. Estamos desfrutando já os dias diferentes, porque o tempo corre, ele passa. E nós, em meio a estações, entra, sai estação, nós continuamos a nossa caminhada junto do Santo Evangelho para trazer essa humanidade um descanso, para trazer uma renovação, dias diferentes, dias melhores, para que todos possamos desfrutar cada vez mais do que há de melhor, o que é preparado pelo Senhor Jesus. Estou aqui verificando se alguém já está na live. Deixa-me ver. Eu anunciei muito rápido essa live, meus queridos irmãos, então acredito que alguns não tomaram ainda conhecimento. Vamos ver. Mas enfim, eu quero que você esteja em paz com o Senhor Jesus e vamos desfrutar nesse momento, alguns momentos juntos aí pela palavra do Senhor, em que a meditação na palavra de Deus, ela é extremamente salutar, especialmente nesses dias de muita tribulação, muita luta, de dias trabalhosos. Então estamos aqui com veemência, estamos aqui firmes para que em tudo sejamos mais que vencedores. Amém, queridos? Deixa eu apresentar já os irmãos que estão aqui presentes, os que hão de chegar. Eu quero estar apresentando já em oração para que possamos daí já entrarmos ali na palavra. Amado e santo Senhor, graças te damos, meu Pai, por toda a vossa bondade, todo o vosso amor. Nesta quarta-feira temos esta grande oportunidade de juntos estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus. Nosso discurso é sempre a palavra de Deus. E isto para nós é vida, isto para nós é um grande privilégio, é uma satisfação, é uma honra, é uma alegria. Isto para nós, Senhor, significa muito. E por isso nós aqui nos regozijamos com a Tua presença, meu Senhor. Abençoa, meu Deus, a todos que estão entrando agora, a todos que irão entrar, irão assistir esse áudio, para que juntos possamos desfrutar das maravilhas que o Senhor tem nos guardado, pelo santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu vivo num lugar onde a miscigenação de raça ela é muito grande. Aqui em Foz do Iguaçu tem pessoas de muitos lugares, de muitos povos diferentes convivendo, e eu também sou descendente de um povo estrangeiro. E isso me chama atenção porque de vez em quando reunidos os filhos para almoçar, para jantar, em ocasião especial, por vezes se puxa uma foto de um antepassado e eles acabam perguntando: pai, quem é essa pessoa? Pai, como é que viviam antigamente as pessoas, os nossos parentes, o que eles faziam, o que eles, na verdade, faziam, como é que era o proceder da vida deles, porque eu sou descendente em parte de polonês e não entendo praticamente nada da língua. Costumes ainda eu conheço alguns, mas eu não entendo basicamente, totalmente nada. Eu não leio, eu não falo, eu não escrevo polonês. Então, tudo que nós vamos saber é através de outras informações. E a nossa família está dividida. A parte dela, eu creio ainda na Polônia, não sei, por causa da Segunda Guerra Mundial, foi quando eles dispersaram. Mas, em verdade, nós, embora não saibamos falar uma palavra em polonês, estamos ligados a este povo, estamos ligados à história desse povo. Eu sou natural da cidade de Curitiba. E Curitiba, em tempos antigos, quando eu era criança, quando você cumprimentava alguém e esse alguém era adulto, era comum ele olhar para você e dizer: ah, você é polonês, né? Ah, você é italiano. Ah, você é, sei lá, eslavo. Ah, é pelo sobrenome. Então, não sei se eu estou há alguns anos fora de Curitiba, não sei se ainda hoje há esse costume, mas isso era comum, esse costume. Virava e mexia, se disse o teu nome, a pessoa já apontava, mostrando uma cultura ou com alegria de que conhecia, e já dizia ali o nome, mediante teu nome, se você era ou não daquela região. Então, isto mostra que nós estamos ligados às nossas raízes. O DNA nosso nos liga diretamente a esse povo que hoje você não sabe como vive,
você não sabe que costumes eles têm, você não sabe exatamente como eles caminham nem nada. Se você for, como eu já disse, visitar aqui Foz do Iguaçu, que é uma cidade pequena. Foz do Iguaçu é uma pequena cidade, embora turística, com muitos visitantes, então atrai aqui muitas etnias, mas ela é pequena. Se você for na ONU, você vê o mundo todo representado lá. Então estes povos que estão inteirados hoje, que estão agrupados em lugares comuns, em cidades, em nações que permitem isso, então traz uma impressão assim muito tranquila de que tudo está certo, de que nunca houve dissensões, diferenças, que nunca houveram antes qualquer outro tipo de melindre entre povos. Aqui inimigos se cumprimentam, inimigos históricos se cumprimentam. Eu tenho conhecidos que meninas namoram meninos que seria proibido, inclusive longe dos pais, porque é proibido pela origem deles. Então isso é muito comum, e isto faz nos refletir a respeito de algumas coisas. Certamente que se você apanhar aqui um avião, um navio, seja o que for, transporte, e chegar até o Egito, você vai ver o habitante natural de lá, hoje, falando o seu dialeto, alguns outros falando a língua oficial, mas enfim, você vai ver parte da cultura. Se você for a Jerusalém, existe a parte histórica, existe a parte mais moderna, e nessa parte histórica você vai ver que eles ainda empregam costumes daquele tempo. Então é muito comum esse tipo de coisa, você encontrar pessoas com comportamentos que remetem àqueles povos antigos, e algumas coisas ainda perdurando, continuando. Mas a miúde, se você chegar nesses locais, você vai encontrar fatos históricos. Você vai encontrar: aqui foi o martírio de fulano, ali aconteceu isso, aqui crucificaram Jesus, lá aconteceu isso, enfim, você vai descobrindo coisas ali que nos remetem a uma história e a um passado que foi registrado também pela Bíblia. E é a respeito disso que eu quero ter com os irmãos. Pensando nisso e pensando nas perguntas dos meus filhos, coisas que muitas vezes eu não sei responder também, em função da parentela, é que eu resolvi ler, então, trazer para os irmãos uma pequena reflexão no livro de São Lucas, capítulo 23. São Lucas, capítulo 23, caso você queira acompanhar, diz no versículo 28. É quando Jesus já está perante Pilatos e perante Herodes. Porém Jesus, voltando-se para elas, para as mulheres, disse: Santo, 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 filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cair sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Obrigado, meu Jesus querido, por esta palavra maravilhosa, remetendo-nos, Senhor, a esse momento mais importante para nós cristãos. O momento do vosso martírio, todo o processo do martírio vosso, até a ressuscitação, e toda a obra vossa se cumprindo. Muito obrigado, meu Pai querido, Deus amado santo, e peço que abençoe a todos que aqui estão, Senhor, já aparecendo, já dando o seu oi, já dando o seu clique ali, porque estão participando dessa mesma palavra. E muito obrigado, que assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então já temos algumas pessoas aqui, tem alguns comentários. Já podemos acompanhar alguns irmãozinhos. Maravilha, irmã Marie, irmã Liara, irmã Zelma, ótimo, irmão Andres. Sejam bem-vindos, queridos. Então, meus queridos irmãos, aqui a palavra do Senhor começa com: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ele diz: não chorem por mim. Jesus, que havia enxugado as lágrimas das mulheres até então, muitas lágrimas ele enxugou, agora ele manda que chorem. Ele diz: agora chorem. Porque, na verdade, você vai ver que enquanto essas mulheres aqui estavam chorando,
Os homens estavam fazendo algo diferente. Quer dizer, Jesus tinha uma relação muito amigável com as mulheres. As mulheres não estavam celebrando a sua crucificação. As mulheres estavam todas nervosas, se debatendo, e como era de costume, em ocasiões assim, elas batiam nos seus peitos, como escandalizadas, com dor. Então era o sinal de demonstrar dor, sofrimento. Enquanto que os homens lá estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então é um ponto importante esse de nós ressaltarmos essa amizade de Jesus e esta compreensão das mulheres naquele martírio, que aproximava elas daquele sofrimento, e elas absorviam aquele sofrimento com um coração, um sentimento profundo. E não acontecia isso com a grande maioria dos homens, que foi por onde eles crucificaram Jesus. Mas Jesus então ali ele fala e ele chora, ou melhor, ele diz para as mulheres que chorem, porque ele estava prevendo então o que aconteceria no ano 70 depois da sua morte, justamente para Israel, e que viria aquele grande sofrimento ao povo de Israel e que levaria séculos. Está ali, isso é história, isso é real, é verdadeiro. E também na grande tribulação. Mas então Jesus agora falando desse sofrimento, e ele dizendo: imagine se fizeram isso comigo, o madeiro verde, puro, sem pecado, imagine o que vão fazer com vocês, pecadores. Então é sério esse pensamento. E hoje, quando nós nos encontramos, quando nós em várias repartições encontramos com irmãos que têm etnias diferentes uma das outras, quando nós temos parentescos, DNAs que nos remetem aqui, acolá, a Lourdes, então isso é um fato que deve se levar em conta. Deve ter-se em mente isso, no sentido de procurar saber se houve um avanço nesse tempo. Quer dizer, cadê as pessoas que cumpriram aquele martírio de Jesus? Há resquícios desse povo ainda? Há resquícios desse povo que ali condenou Jesus, quer por palavra, quer aqueles que efetivamente lançaram mão das torturas em Jesus? Existe ainda esse povo? Existe ainda pessoas nessa competência? Seria isso passível de acontecer nos dias de hoje? É isso que eu quero saber. Eu não quero voltar lá na história para condenar isso ou aquilo, porque não é o nosso sentido, não é a nossa intenção. Mas eu gostaria de saber a partir de nós, o que encerra, o que eu represento como ser humano. Se eu evoluí, houve uma depuração disso no passar dos anos, houve um avanço. Se hoje apanhássemos as pessoas, descendentes diretas ou não, e colocássemos em condições semelhantes, viríamos isso acontecer novamente? Ou, quem sabe, na calada da noite, ou no escuro, ou no secreto? Seríamos nós capazes de fazermos barbaridades? E agora aqui eu até separo a questão de Jesus. Claro que não é comum pregar alguém numa cruz, coisa parecida, mas seria capaz você de roubar em não estando vigiado? Seria capaz você de estuprar, de se aproveitar de uma menina, estendo você ocasião para isso? Seria eu capaz de apoiar ou proceder com atrocidade sobre alguém em havendo a condição na minha frente? Então é esta questão que nós temos que trazer em conta. É isso que nós devemos avaliar nos dias de hoje, porque, como eu disse aos irmãos, reunir povos no mesmo lugar não quer dizer que haja comunhão. Povos se reúnem por interesses, assim como também os reis de Israel, os reis de Judá, também casaram suas filhas ou casaram com outras mulheres por interesses, e muitos foram à derrota, muitos perderam seus reinos, tiveram problemas seríssimos, porque acabaram casando por interesse, fazendo alianças comerciais. Então, exatamente hoje, a pergunta é: como nós estamos hoje, povo de Deus? Especialmente nós que conhecemos a palavra de Deus, como nós procedemos hoje?
Nós somos um representante adiantado, apurado do Senhor Jesus Cristo? Ou nós estamos naquele mesmo período, naquela mesma agressividade, naquela mesma discordância, ou tão iguais aos que o crucificaram? Então hoje nós temos naturalmente muitas igrejas. Tem igrejas por todo lado e é uma maravilha isso. Mas as igrejas têm a sua maneira de se medir ou a sua contabilidade. Elas consideram alguém que levanta a mão dizendo: aceitei a Jesus, pronto, esse já aceitou Jesus, está tudo salvo, está tudo bem. As igrejas hoje estão comprometidas com eventos e com situações, com rituais. E com palavras que apoiem a sua doutrina, mesmo que sejam palavras mentirosas. Mesmo que no calor da emoção a pessoa diz que agora é um convertido, ou que agora vai seguir ali a igreja, ou que agora já ama Jesus e lá fora ele professa outra coisa. Então, esse tipo de contabilidade, esse tipo de coisa nos leva agora a um momento dramático, porque é chegado o momento do embate, é chegado o momento de peneirar, é que nós vamos ver quem sobra. Quantos têm o coração verdadeiramente convertido? Quantos têm uma mente cauterizada no erro ainda? Quantos, no fundo do coração, fizeram uma declaração apenas por sentimento, apenas por emoção, mas nunca no propósito de seguir em frente? Perdão. Quantos? Então, é esta a contabilidade, ou é este o ponto que nós temos que avaliar? Nós temos que pensar profundamente, queridos irmãos, dentro da nossa casa. Quando nós contamos para os nossos filhos os feitos dos antepassados, as crueldades, nós temos que estar prontos para talvez nos encontrarmos como parentes próximos daqueles que fizeram crueldades. E temos que estar prontos para dar resposta aos nossos filhos, tranquilizando-os que nós não somos de fato aquilo, ou não agiríamos daquela forma. Nossos filhos têm que ter esperança de viver num mundo melhor, apurado, onde as pessoas estão aprimorando o seu caráter, estão aprimorando os seus sentimentos, as suas relações com Deus e com o próximo, e assim mesmo também. Então é isso que nós hoje precisamos avaliar, porque senão você acaba se envergonhando e acaba engolindo a seco que um antepassado teu, milionário rico que viveu em castelos, foi uma pessoa tão ordinária, uma pessoa tão perversa, que foi uma pessoa perseguida e foi brutalmente assassinada. E aí fica aquela lacuna, mas aonde somos diferentes disso? Nascer de novo em Cristo Jesus significa nós transformarmos esse DNA e mostrarmos agora onde está a nossa herança. E isso se dá pelo nosso comportamento, isso se dá pelo convívio que nós temos, isso se dá pelas relações que nós mantemos e pela nossa conduta. É mistério, queridos irmãos, de que nós que estamos em igreja, se o teu pastor não faz isso, faça você. Meça como você entrou na igreja e o que a igreja conseguiu transformar em você. O que a igreja conseguiu destituir da tua linha de lixeira que você tinha que jogar fora, que você tinha que esquecer, ou você tinha que renovar. Se você permitiu, se a igreja conseguiu chegar lá. Nós temos que nos tornarmos saudáveis. Nós temos que tornar a humanidade viável e abençoada, queridos irmãos. E isso não vai se dar sem esforço, sem luta. Então muitos se gabam de terem o cabelo desse jeito ou daquele, ou atrelado à sua sexualidade, uma genética dessa ou daquela região, ou então a sua força mesmo, o seu vigor. Então tudo nós temos agora como um parâmetro. Mas o parâmetro atual para nós é evoluirmos durante esse tempo, nós conseguimos caminhar para o lugar certo, nós conseguimos aprimorar nossas relações e sermos pessoas confiáveis, pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas incapazes de crucificar o Senhor Jesus, incapazes de crucificar o seu próximo. Não, Jesus eu não crucificaria, sim, mas você tira o emprego do outro, mas você entrega o outro, mas você é capaz de fazer a cama do outro. Então, que papel você acha que você está fazendo? Então, as igrejas todas, nós temos que repensar nosso papel e efetivamente o que está acontecendo, nós como corpo de Cristo, nós como família em Cristo Jesus.
Nossa família é diferente daquela família abominável, daquela família que tomou parte daquelas coisas horrendas que crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui ele diz: a mim que sou madeiro verde, fizeram isso, imagina vocês o que farão. Então, o que resta para nós? Temos que ter os olhos atentos, meus queridos irmãos, e nos colocarmos numa profunda reflexão, ainda que nunca ninguém te pergunte: cobre-se você isso? Eu estou melhorando ou não? A minha genética está sendo apurada ou não? Ou eu simplesmente estou aqui escondendo e esperando para me juntar aos meus antepassados, que na grande maioria foram condenados, e esses anos que passaram, esses 2000 anos, não houve quem saísse da linha ali do desastre, a linha da destruição. Nós temos esse tempo, o tempo da nossa vida, para tomarmos o rumo e tomarmos a nossa herança que está no Senhor Jesus. E isto se dá, mais uma vez eu digo, pela transformação do nosso caráter, tendo caráter cristão. É isso, queridos irmãos, que é comunhão certa, comunhão com Cristo Jesus, com a vida, comunhão com a vida eterna. Agora, se juntar num lugar como a ONU, se juntar num lugar como Foz do Iguaçu, e ali celebrar que é uma nação abençoada, ou um lugar abençoado, só porque inimigos históricos estão convivendo, estão comendo talvez até em mesa próxima uma da outra, isso não é vitória nenhuma, isso é mero jogo de interesse. Pessoas convivem obrigados em lugares porque se suportando ou não se agredindo, temendo sanções, temendo que possa lhes acontecer alguma coisa diferente, mas não que se amem, não que se respeitem. É muito diferente fazer um acordo como os reis antigos fizeram, para manter-se até apoiarem-se, até para juntarem-se contra um inimigo comum e depois voltarem a se golpear e a se matar todo mundo. Isso é muito comum, a história está cheia disso. Nós vamos ver isso de uma maneira constante na história. A história da Bíblia, a nossa história através da Bíblia mostra isso. Não precisa ir longe, queridos irmãos. E o importante é que nós mudemos isso, meus amados. Mudemos. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus, nós temos que nos incentivar ao melhor, nós temos que, de uma vez, tomarmos posse daquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, queridos irmãos. Porque senão nós voltamos a estes povos que tanto mal fizeram e que por eles jamais reinaria a paz, por eles jamais sairiam da confusão. Sucessivamente pessoas erraram no Antigo Testamento, toda a história dele. Eles cometiam erros, cometiam danos à história, à família, a si mesmos. Isso é constante. O ser humano tem dificuldade de viver em paz. O ser humano tem dificuldade em gerir as suas vontades diante da ambição, diante do egoísmo. O ser humano tem problemas em se frear. O ser humano tem problema em ser humilde, em compartilhar. Essas coisas têm que ser derrubadas, são as nossas lutas diárias. Esses são fatores que devem ser trabalhados em nós para apurar uma civilização diferente, abençoada. Agora, por isso que nós temos hoje o Santo Evangelho do Senhor Jesus, que nos chama a sermos família. Se a tua família histórica ainda quer manter aquelas tradições e se matar e serem ruins e serem perversos e quererem impor a sua forma de viver, deixa eles, que o deles já está reservado. Agora, se você entender agora que tem uma nova proposta no Senhor Jesus, proposta de vida eterna, você tem uma nova aliança e você tem uma herança perpétua nele, então você volta-se a ele e deixa que as coisas corram, porque antes você, cônscio, transformado, garantindo seu lugar, para que outros possam chegar, do que você fazer parte da grande multidão que crucificou Jesus e também de certa forma foram condenados. Então eu desejo de todo o meu coração que nós tomemos uma nova postura. E eu quero, por favor, queridos irmãos, é muito bom a igreja que cresce, é maravilhoso e deve ser assim, a igreja que tem conforto, a igreja que tem estacionamento, a igreja que tem ar-condicionado, a igreja que tem vários departamentos, tudo e tal. Mas, por favor, não caia nesse engano. A igreja não é medida por isso.
A igreja, essa não é a avaliação que se faz da igreja, não é avaliação monetária, é o comportamento do caráter das pessoas ali dentro, pessoas que são transformadas ou não. Não adianta levantar o império na mentira, no roubo, na corrupção, em alianças escusas, alianças malvadas. Não adianta, esse império cai, esse império vai para o chão. A igreja, o maior patrimônio da igreja é a obediência, é o amor do Senhor Jesus, é o amor ao próximo. Se a igreja não tiver amor, se a igreja não tiver amor de família, família em Cristo Jesus, se a igreja não tiver essa obediência à santa palavra de Deus, nada adianta, pode estar forrada de ouro por dentro e por fora. Esse império vai cair, vocês estão vendo esses impérios caírem a cada momento. Vocês estão vendo, nós vamos assistir esses impérios caírem assim de uma maneira estrondosa, escandalizando inclusive, porque levam o nome de igreja. Nós temos que viver pelo amor, pela seriedade com o Senhor, e avalie-se dentro da igreja. Você é um processo importantíssimo dentro da igreja. Se eu estou sendo transformado, então mais gente está sendo transformada. Se eu não estou sendo transformado, e eu vejo que alguns também não são, então busque um lugar que te promova a transformação. A transformação é a nossa identidade verdadeira, é a nossa conversão, é o que nos une ao Senhor Jesus, porque o nome de Deus todos professam, o nome de Jesus a grande maioria fala. E até o inimigo não tem medo, o inimigo também conhece da Bíblia, o inimigo também diz o nome de Deus, o inimigo também imita falar em línguas. Isso tudo é para engano. Isso tudo é para mostrar, e glória a Deus que o Senhor permite isso, que é para mostrar que o inimigo imita tudo o que você... Não existe malandro maior do que o inimigo. Então não adianta você usar de malandragem. Você tem que ser honesto, sincero, fiel. E você, quando está na igreja, tem que sentir essa transformação, essa exigência de transformação no teu coração. Eu não posso mais ser mesquinho, eu não posso mais só pensar em mim, eu não posso mais ser fofoqueiro, eu não posso mais ser invejoso, ser ciumento, essas coisas. Aliás, há uma outra coisa que faz com que os crentes se percam. O crente contabiliza pecados horríveis, como adultério, como ainda nem tanto, até já está condescendente com isso, mas eles estupro, morte, mas eles não consideram que o ciúme é um pecado terrível, a inveja é terrível, a fofoca é terrível. Eles não consideram isso como pecado, eles acham isso como normal. Você é um fofoqueiro, Deus nos livre. Isso é uma praga, isso é uma coisa horrível. Você é invejoso, como que um crente pode ser invejoso? Não pode, meu irmão. Então há coisas que nós achamos que é normal porque não está muito à vista, ou porque não dá cadeia, ou porque então não se escandaliza, ou não se faz, muitos fazem vista grossa. Não, é coisa terrível. Então você tem que olhar, essa igreja está crescendo por você. Se eu estou sendo transformado, se eu estou sendo chamado à transformação, então essa igreja está trabalhando a transformação do Senhor Jesus. Mas agora eu roubo, ou eu escondo, ou eu... Será que o pastor não sabe que você é uma pessoa malvada? Eu tenho uma pessoa na igreja que é o teu pastor, mas curiosamente você acha que engana teu pastor. Então esse pastor já não está certo. O pastor conhece suas ovelhas. Agora você acha que você dá um balão, que você mente, que você engana e tudo, e você acha que isso é sério, isso é certo? Você se gaba de ir na frente do pastor fazer cara de ovelhinha e depois você está lá destilando o teu veneno como cobra, como serpente? Então não pode ser dessa forma. E teu pastor então, ele tem que tomar atitude quando vê que você é uma pessoa ruim, quando você tem muita transformação ainda pela frente. Ele tem que convidar você a se envergonhar, a convidar você a se arrepender, convidar você a mudar o teu DNA. É uma transfusão, é uma transformação de DNA que vai acontecer. Agora Jesus vai entrar na tua história e você não vai mais responder para aquela família terrível que você tinha no passado, aquelas coisas que você esconde, tem medo até de lembrar, não gosta nem de abordar. Você tem uma herança no Senhor Jesus, meu querido, mas por isso você tem que se transformar. Agora você acha que o pequeno, o grande, o barco vai afundar. Começou com um furinho de nada, mas vai afundar. Então não é só o buraco grande que afunda o
O buraco pequeno, dependendo de onde ele está, sem que as pessoas percebam, daqui a pouco vira um rombo, daqui a pouco afunda o barco igual. Então você tem que não ser condescendente com essa coisa do pequeno pecado, da pequena falha. Corrija-se. Corrija-se. Você se alegrou com a desgraça de alguém? Oh, meu Deus, não podia pensar nisso. Você está rindo ainda, escarnecendo, o outro caiu. Você está escarnecendo. Poxa, não posso. Você ainda é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento com os outros não fazem questão de você estar perto. Então alguma coisa está de errado. Pensa. Lembre o Senhor Jesus encontrando os apóstolos, ou depois da morte de Jesus e ressuscitação dele. Pensa a ressurreição. Pensa depois, meus queridos irmãos. Jesus, então, os apóstolos que saíam da igreja primitiva e começaram então a fazer suas viagens, imagina eles se encontrando, que alegria! Nós temos que ter esta alegria do encontro, de poder abraçar um irmão e dizer: que maravilha, você é uma bênção, você é um homem, é uma pessoa que me preenche, é uma pessoa que me traz felicidade, porque eu confio em você, porque eu sei quem você é. Mesmo que no passado eu tivesse sido uma pessoa rude, grotesca, uma pessoa cruel, mas agora é transformado. Então exija isso. Antes de você exigir um ar-condicionado da igreja, antes de você exigir um estacionamento ou algum outro benefício físico para o ritual da igreja, exija de si mesmo uma transformação. Eu preciso ser transformado, eu preciso me transformar, eu preciso agora dar conta de que meus antepassados não conseguiram migrar esse tempo e estar aqui agora comprometendo a minha história. E guarde na memória aquilo que pode te dar esperança, como fala Jeremias, o profeta. Então, irmãos amados, a igreja não é um simples lugar onde você vai e ali você mantém um ritual. A igreja é o maior elemento da transformação da tua vida. A igreja é que vai transformar o caráter do malvado, o caráter do indecente, o caráter do malfeitor, porque você pode ir em qualquer órgão, você pode ir em qualquer trabalho e todo mundo lá saber que você é uma pessoa ruim e não conseguir mudar você, e você ser uma pessoa amarga, uma pessoa difícil, uma pessoa que pesa negativamente para a sociedade e para os amigos e para a família nesse tempo. Mas a igreja cobra. Este é o papel da igreja, essa é a autoridade que nem teu trabalho tem, nem qualquer outro lugar tem. Agora a igreja tem, que é de cobrar o caráter da pessoa, porque você vai para a igreja para transformar o teu caráter, você vai para a igreja para ser uma pessoa melhor do que você é. Então isso deve ser cobrado. Quando você entrou na igreja, você entrou nessa perspectiva, e se você não sabia, você sabe agora. A igreja aguarda você para transformação, para tornar você membro de Cristo Jesus, e que no dia em que formos chamados e partirmos daqui desta vida terrena, quando nós subirmos, nós estaremos no mesmo lugar, e você não vai ficar enroscado na porta lá não. Você não vai ficar na porta lá não, porque você se equivocou. E você participou 50, 60 anos de rituais que não levavam a nada, só rituais, só música, só coisa, e ele não foi capaz de transformar o teu caráter. Você perdeu 50 anos da tua vida. Por favor, tua alma, ela é importantíssima. Seja exigente com a tua alma. Você está velho hoje mais do que estava ontem, mais do que estava anteontem, muito mais do que estava 20 anos atrás. Você concorre agora cada dia mais para um final que é inevitável. Você não pode arriscar agora a tua alma na dúvida de não poder entrar no lugar porque você não transformou teu caráter. A igreja era um lugar de encontro de amigos. A igreja era um social porque você está sozinho ou sozinha. Porque os parentes morreram, você não tem aonde ir, agora você fica sozinho, você vai na igreja. Ah, meus amigos da igreja, aquilo não é um clube. A igreja é um lugar de transformação, é uma clínica forte e poderosa do Senhor, onde Jesus é um médico e horas ele vai operar a parte física, a constituição física, o corpo, ora ele está operando na mente, outro na alma, no espírito. Jesus é o nosso médico por excelência, mestre dos mestres, e ele está disponível nesse tempo para você e para mim. Então não há como nós dizermos, não encontrei
Este homem que podia fazer tudo, claro que você não encontrou porque você não o procurou, ou porque você aceitou o sósia, ou porque você aceitou uma armação. Ora, meu Deus, você não sabe quando você está num lugar e fala de Jesus? Você não é capaz de ter discernimento quando alguém está falando seriamente de Jesus ou não? Então você não pode sair de casa sozinho, então você não pode ir no supermercado, então você não pode escolher roupa, você não pode andar com dinheiro no teu bolso, não dá para largar dinheiro para você porque você não sabe o que faz. Como que você não sabe quando a diferença onde Jesus é apresentado e apresentado com responsabilidade, cobrando a nossa transformação de caráter? E como que você não vê isso? Você entra no lugar e aceita só ter amizades ali, aceita virar café, encontros, viagens, um social, é isso. Então você se engana porque quer. Então depois o ranger dos dentes, o choro, depois ele vem. Claro que vai vir. E eu tenho aqui algo para falar com os irmãos que é muito sério, meus irmãos. Eu sou também capelão, que os irmãos sabem. Visitamos muitas pessoas que estão partindo, muitas pessoas que estão nos seus últimos dias, suas últimas horas. E uma coisa que entristece muito são pessoas com medo de morrer, pessoas aterrorizadas. As pessoas têm pavor de morrer, não querem que apague a luz, não querem que deixe sozinho, não querem que saia de perto. Ali, você sabe o que significa isso, meu querido irmão? Isso é uma vida cristã que não foi vivida de forma cristã completa. Não conheceu o Senhor Jesus, porque senão ele desejaria aquele momento em partes, porque senão não seria dramático. Eu lembro que no hospital uma mulher cancerosa estava com a filha e ela consolava porque a filha estava chorando muito. E essa irmãzinha é uma irmãzinha evangélica há anos, e a filha estava ali, a filha também evangélica, mas não como a mãe já de berço, a mãe já com bastante experiência. Mas ali aconteceu que estavam eles todos reunidos ali, e a mãe disse assim: minha filha, nós vivemos por isso, esse é o momento que nós vivemos, não tenha medo, eu estou em paz, a minha vida toda eu me preparei para isso, eu estou em paz, fica tranquila. E a filha inconsolada ali chorando, e a mãe disse: me traz um copo d'água. Quando ela foi buscar o copo d'água, a mãe já tinha adormecido no Senhor. Então vocês vejam que coisa linda. Vejo que a pessoa, quando não está com Deus verdadeiramente, ela não compreende essas coisas. E ela espera o quê? Ela espera que vai doer, que vai sofrer, não sabe o que vai encontrar. Então nós que professamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós buscamos esse amparo, e nós temos a certeza de quem vem nos buscar, nós temos a certeza de para onde vamos, nós temos a certeza que a nossa conduta nos coloca numa condição confortável nesse momento. E como o salmista Davi diz: eis que agora no leito de morte verei a face do meu Deus. É isso, nós ansiamos por conhecer a nossa nova morada e estarmos com o Senhor quando Ele nos chamar. É este um dos maiores diferenciais nosso como crentes, que nós não tememos a morte, e nós também não desafiamos ela, nós respeitamos. Portanto que nós cumprimos os nossos dias com obediência, com amor, e nos transformando a cada instante, a cada minuto. E também quero dizer, querido irmão, nós temos que parar, já o horário adiantado, nós temos que parar com essa ideia, com essa situação de crente deprimido, de crente triste. Não existe tristeza para quem conhece Jesus. Não existe. Assim, mas Maria não ficou triste. Maria fazia parte de um processo que já estava estabelecido, queridos irmãos. É muito diferente. Então nós temos, queridos irmãos, a certeza de que o Senhor que nos alimenta, nos dá vida. É isso que nós somos, é isso que nos preparamos. Então agora esses crentes tudo triste, acabrunhado, brabo, nervoso, crente que tem um semblante pesado. O que é isso? Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas que demonstram o amor do Senhor,
E você tem que entender que nesta condição de ser aquele que crê no Senhor, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. As pessoas têm que nos enxergar, têm que nos ver, as pessoas têm que nos associar à imagem do Senhor Jesus. Temos que levar paz aonde nós estamos, temos que levar o bom conselho, nós temos que levar também o amparo do Espírito Santo, temos que levar o consolo do Espírito Santo e a alegria do Senhor Jesus, o amor de Deus Todo-Poderoso. Então, por favor, se aprume aí e ajude a tua igreja a refletir se ela está sendo a igreja do Senhor Jesus ou se ela é só mais uma mentira, e se, em sendo mentira e não querendo acordar, você mude e vá buscar então a tua vitória. Seja sempre mais que vencedor, por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Tá bem, queridos? Obrigado, meu Deus querido, por este dia, por esse momento, pela reflexão que o Senhor nos permite. Obrigado por podermos refletir a respeito de nós mesmos, da nossa conduta, da nossa situação. Obrigado, meu Deus, por haver tempo ainda para que nos corrijamos, para que nós possamos também encontrar um lugar melhor, uma posição melhor dentro dessa conduta cristã. Aprimora, ajuda em nosso caráter, Senhor, para que ele se transforme. Ajuda, Deus querido, para que nós sejamos transformadores da humanidade em curso e para que em Cristo Jesus sejamos sempre mais que vitoriosos. Graças te damos por tudo e aqui me despeço pelo santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus os abençoe e até o próximo encontro nosso então. Amém? Seja Deus com todos. Deus abençoe.